Bom dia, gente! Como vocês estão? Eu tenho certeza que vocês terão aí uma semana super produtiva, uma semana de muitos planos que serão realizados. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quais são os planos de vocês? Quais são as metas que vocês pretendem alcançar? Vocês já ouviram falar de coach? Este é o nosso assunto de hoje do programa Bom Dia com Dicas e vocês vão aprender com a Kátia Lopes o que é ser um coach, que é justamente com ela que vamos aprender e saber como chegar nos nossos objetivos. Vamos lá então com a gente. Kátia, bom dia. Bom dia, querido. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você, tá bom? Kátia, eu te agradeço, tá, Sander? Poxa, foi muito grata mesmo. Gratidão é a palavra de ordem que transforma vidas. Sim, poxa, obrigado. Kátia, você como advogada, né, gente, a Kátia é advogada, a Kátia é coach jurídico e a Kátia também, ela é ministrante oficial do curso do Poder da Ação. Exatamente. Kátia, já que eu já falei tanto aqui para o nosso público, né, das metas que eles querem alcançar, quais são os planos que eles têm, tem tudo a ver com o processo de coaching, sim? Sim, com certeza. E é isso que você vai explicar para todos nós. Então, diga pra gente, Kátia, o que é o coaching? O processo de coaching, para eu falar, para as pessoas entenderem melhor o que seja o processo de coaching, eu preciso primeiro falar dos atores desse processo, né? Então eu vou te falar quem é o coach. O coach é o profissional credenciado que vai conduzir o processo de coaching. Ele vai guiar o cliente, né, do estado atual, que nós chamamos de o ponto A, o ponto B, que é o estado desejado. E aí nós vamos ajudá-los através de ferramentas, nós vamos trazer reflexões, aprendizados e ações. E essa pessoa, o cliente, vai ser conduzido em direção aos objetivos, às metas e aos seus sonhos. Tá. Tem também o coach, que é o cliente. Né? É o cliente que contrata os serviços de um coach. Né? Então aí você está falando exatamente desse processo das nomenclaturas dentro desse processo. Exatamente. Né? Você é a coach. Eu sou a coach que guia o processo de coach e que ajuda o coach a sair do ponto A, que nós chamamos de estado atual, que é onde ele está hoje, como é que está a vida dele, como é que estão os resultados dele. São positivos, são negativos? E nós temos ferramentas específicas para isso, em que a pessoa, se a vida dela não estiver do jeito que ela gosta, se os resultados dela não forem positivos, satisfatórios, ela vai tomar um choque. Existe uma primeira ferramenta que nós fazemos de coach, que é um mapa de autoavaliação sistêmico, que é para avaliar como está o estado atual. E aí o coach mostra para o cliente, que é o coach, e aí nós vamos o quê? Planejar, fazer um plano de ação, traçar metas para que ele chegue no ponto B. Nós fazemos ele se ver lá na frente, como seria a vida dele, se ele realmente estivesse explorando todas as potencialidades dele. Sim. Então, para o nosso público entender melhor, se eu procuro um coach, eu sou o coachir, né? Exatamente. Porque se eu tenho planos, se eu tenho uma meta a alcançar, é deste profissional que eu tenho que contratar, procurar para ter essas orientações. Também, mas tem também outras ferramentas que nós vamos trabalhar para que as pessoas, o cliente, ele saiba se relacionar com ele mesmo e com as pessoas ao seu redor. Porque qual é o motivo de muitas pessoas serem mandadas embora das empresas? Porque elas
brigam no trabalho, elas não são proativas no trabalho delas e aí elas são mandadas embora. E o coach ajuda essa pessoa a se entender. Como nós fazemos isso? Através de livros, vídeos, áudios, ferramentas na sala, né? São ferramentas de sala, ferramentas que ele leva para casa, exercícios dinâmicos, exercícios rotineiros. São várias ferramentas que o coach utiliza para que esse profissional tenha, ele saia para um próximo nível. Para quem exatamente é indicado esse processo de coaching? É para todo mundo ou não é para todo mundo? Olha, o processo de coach, ele é indicado para qualquer pessoa que queira alavancar sua carreira, que queira aumentar os seus ganhos financeiros e que queira, como eu falei agora, se relacionar melhor no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, porque o que nós mais percebemos por aí são casais brigando, não se entendendo, ninguém fala com ninguém mais e o coach trabalha. Por quê? O coach que eu trabalho é o coach integral sistêmico, tá? Porque ele vai trabalhar com ferramentas que vão integrar razão e emoção, que são 2 hemisférios do cérebro. E sistêmico porque nós trabalhamos 11 pilares da vida, tá? Nós acreditamos, e é comprovado isso cientificamente, que se você está num bom emprego, trabalha numa empresa, é um líder, realmente você ganha muito bem, você tem o seu carro do ano, a sua mansão, você viaja todo ano, mas se você morre trabalhando e não dá nem um alô pro seu filho à noite, nem de manhã conversa com teu filho, não dá um beijo na tua esposa, não senta para conversar com tua esposa, você não tem vida abundante. Porque nós acreditamos que a vida abundante são em todos os pilares da sua vida. Profissional, econômico, intelectual, financeiro, saúde. Entendeu? Entendi. Doutora Kátia, mas é exatamente essa questão das briguinhas, como você está colocando, né? Mas dentro da própria empresa que aquela pessoa trabalha, às vezes é o chefe, às vezes é um simples funcionário, mas tem as desavenças, né? Sim. Então o coach, ele foca nisso também, nessa questão das desavenças dentro do nosso trabalho? Com certeza. Só que aí, no caso, se um coach for trabalhar dentro de uma empresa para amenizar essas desavenças, já vai ser o coach business, não vai ser o coach individual. O que eu falei agora foi o coach trabalhando uma pessoa, coach individual. Mas o coach business vai fazer ferramentas dentro da empresa, trabalhando primeiramente os líderes, porque os líderes que são responsáveis pelo sucesso ou insucesso da empresa. Então, o coach business dentro das empresas, dentro de um ambiente de trabalho. Sim. Mas tem o coach que a gente já estava conversando que se eu contratar é para eu melhorar enquanto pessoa. Exatamente. E você melhora no seu trabalho também. E melhoro também no meu trabalho. Por que isso? Porque eu vou trabalhar as tuas emoções. Porque o ser humano, independente da classe social, ele, desde criancinha, de 0 a 12 anos, mas mais profundamente dos 0 aos 7 anos, é formado o primeiro bloco de crenças, tá? Daquela criança. E se ela tem pais que têm um bom nível de escolaridade profissional ou social, ela vai ouvir coisas que vão edificar a vida dela. Mas se ela mora num lar em que só existe briga, desavenças, em que aquela criança ouve: menino, tu não serve para nada, teu irmão tirando nota melhor do que você não serve para nada, menino. Fazendo comparações, né? De um filho com o outro, ou então com o filho da vizinha. O filho da vizinha ali é melhor que você. Aquelas palavras são palavras de rejeição. E aquilo vai ficar gravado no inconsciente daquela criança, tá? Porque do 0 aos 12 anos, a criança não tem o consciente na mente dela, ela só tem o inconsciente. Então, tudo que ela ouve, vê e sente com palavras, até com uma frieza, um olhar dos pais ruim para ela, quando aqueles pais dizem: menino, baixa o olho.
Na minha época era assim. Eu não podia olhar. Eles me maltratavam e eu tinha que baixar a vista. Isso aqui vai gerar crenças. Isso vai ficar o quê? Gravado no inconsciente. E essas crenças que são chamadas limitantes, elas vão marcar a vida daquela criança e ele vai se tornar um adolescente e um adulto frustrado. Ele já vai marcado com a personalidade dele para ser um perdedor. Então você diz que a criança de 0 a 7 anos, bora dizer assim, ela consegue absorver essa negativa. Com certeza. Essa negatividade, melhor dizendo, dessas palavras ruins que ela ouve dentro de casa pelos seus pais. E a explicação é essa. Ela não tem desenvolvido a mente consciente dela. Quando nós nascemos, a gente é 0% razão e 100% emoção. Entendeu? E aí por isso que forma essas crenças, porque nós não temos filtros perceptivos. Porque como é que nós absorvemos as coisas exterior? Através dos nossos olhos, dos nossos sentimentos, do tato, cheiro, audição. É assim que a gente absorve. Só que o que acontece? Quando a gente é criancinha de 0 a 7 anos, não temos filtros. Porque a gente não tem racionalidade. Tudo que vem dos pais, ou na escola, ou o próprio bullying, aquela criança vai crescer com traumas. E traumas que vão paralisar a vida dessa pessoa. Eu, inclusive, atendi crianças que quando eu fiz uma ferramenta de PNL, que é Programação Neurolinguística, aquela criança, ela chorou ali, sabe? Eu tive que ajudar aquela menina. Porque ela foi empurrada com 7 anos na escola e ela hoje tem 16. Estava com depressão, não estava conseguindo mais fazer faculdade. Poxa. E o que acontece? Então é isso, porque grava, é como se fosse um CD virgem a nossa mente. Leva para as idades mais avançadas aquilo que aconteceu lá nos primeiros aninhos. Né? Isso de 0 aos 12 anos. Aham. Só que a pessoa também adquire crenças limitantes com idade adulta. Por quê? Porque através de um forte impacto emocional. Se uma pessoa está andando e ela ouve um tiroteio, ela vê um familiar morrendo, ela vai adquirir uma crença ali. Porque é através de forte impacto emocional. É outro tipo, mas que adquire crença também, adulto adquire. Doutora Kátia, você falou em crenças limitantes, né? Então, o que são essas crenças limitantes? Olha, Sander, para explicar para o público que sejam crenças limitantes, eu tenho primeiro que explicar o que são crenças. Crenças são as nossas convicções, são certezas absolutas de algum fenômeno, de alguma coisa que você tenha como verdadeiro para você. Pode não ser verdadeiro para você, mas se for para mim é minha crença. Mas não tem alguma coisa a ver com crença religiosa? Não tem nada a ver com crença religiosa, ok? São as nossas convicções mesmo. E o que acontece? A neurociência, ela explica que crenças são sinapses neurais que o nosso cérebro faz, né? Quando se junta 2 neurônios no cérebro, elas fazem sinapses neurais. Então, elas são programações mentais que nós desenvolvemos ao longo da vida. Tá? E essas sinapses, essas crenças, elas vão definir os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos resultados e a nossa qualidade de vida. E a nossa própria emoção também. Exatamente. Por quê? Porque foi feito sinapse lá atrás, que eu já falei, que foi de 0 aos 7 anos. Sim. Então, elas são essas programações, né? A neurociência explica. E aí o que acontece? Já as crenças limitantes são aquelas que bloqueiam bloqueiam a nossa vida. Elas impedem com que a gente tenha sucesso em todas as áreas, em todas. E eu estou falando aqui porque foi isso que aconteceu comigo. As crenças limitantes eram tão grandes que me impediam de progredir no que eu queria. Tanto é que eu passei 5 anos estudando para concurso público e estudando dia e noite. Eu ficava sem dormir, porque eu queria passar no concurso para juiz de direito. Mas as crenças limitantes eram tão fortes que elas me impediram. Elas impedem de você alcançar o seu sucesso. E quais são essas crenças assim que a gente pode mencionar? Olha, crenças limitantes são várias. Por que acontece isso? Porque quando a pessoa é criancinha, ela ouve aquelas frases: você não presta, menino, você só dá trabalho, o teu irmão é melhor que tu, você é idiota, sai daí, menino. Essas palavras, isso é só um exemplo de palavras, sim. Mas existe também as surras que a criança leva, tá? E também ela é violentada verbal e fisicamente, né? Assim como nós vemos hoje em dia,
A gente vê muitas mulheres bonitas, inteligentes, formadas, ganham bem e apanham dos esposos. Por quê acontece isso? Porque lá na infância elas não tiveram amor, não tiveram carinho, não tiveram pertencimento. E acham que vão achar aí, né? E acham que quando ela vê só um elogio do homem vindo, aí ela pega, se entrega totalmente e nem conhece aquela pessoa, nada dela, como ela é carente na realidade, Sim. porque ela foi rejeitada, e aí ela pega, vai morar com aquela pessoa e aí ela é submetida a maus tratos. Por isso que nós vemos muitos casos, por causa dessas crenças limitantes. A crença limitante, ela deixa a pessoa com autoestima baixa. Crença de não merecimento, ela não consegue um trabalho que ela se autossustente porque ela acha que ela não merece. Às vezes ela está se punindo. E ela não consegue trabalhar, ela não consegue desenvolver na vida profissional. Ela também tem crenças de incapacidade. Eu, por exemplo, eu já era advogada, passei numa Universidade Federal do Pará, que na época tinha 30 pessoas por uma vaga, 180 vagas, tinha mais de, não sei quantos tinha, eu sei que era 30 por uma vaga. E aí passei logo na prova da ordem, que é muito difícil, nós sabemos, mas eu achava que o outro advogado era melhor que eu, que qualquer pessoa era melhor que eu. Então, isso é crença de capacidade. Entendeu? E tem a crença de identidade. Então, as crenças limitantes, elas trazem todos esses bloqueios, tudo na mente. Isso está lá no inconsciente, não é no consciente. Porque o que acontece? A pessoa que ela se desenvolve, que ela alavanca na vida profissional, ela possui inteligência emocional. Essa faz toda a diferença. Fala mais um pouco pra gente sobre essa questão da inteligência emocional. A gente ouve muito, vê muito na televisão as pessoas falando, né, sobre inteligência emocional. Não sei, eu já cheguei a pensar que é uma inteligência que eu tenho que ter nas minhas emoções, é isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos assim. Mas o que acontece? Eu vou explicar aqui para ficar didático, tá? Sim, o cérebro não é dividido assim. Mas, didaticamente falando, o nosso cérebro, ele é dividido em 2 hemisférios. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, ele é responsável pelas nossas emoções. E ele é o lado realizador. O hemisfério esquerdo, ele é responsável pelo nosso intelecto. É o lado cartesiano, é aquele lado lógico. E aí ele também é responsável pelo quê? Por idealizar as coisas. Daniel Goleman, ele é psicólogo e cientista de Harvard. Ele é conhecido como o pai da inteligência emocional. E ele afirma que 15% dos resultados de uma pessoa advém do lado racional. E 85% dos nossos resultados vem do lado emocional. Ou seja, 85% dos teus resultados na tua vida está aqui nas emoções. E se você foi uma criança que foi maltratada, que foi espancada, você não tem inteligência emocional. Portanto, você não vai ter resultados satisfatórios. Já tudo que você conseguiu, você fez uma faculdade, você fez um MBA, você fez mestrado, doutorado, mas se você não tem inteligência emocional, você conseguiu fazer a faculdade. Por quê? Você mexeu com o lado racional. E aí você só tem 15% dos teus resultados. Porque muitas pessoas que têm um currículo invejável não conseguem galgar lugares que eles sonham, que eles almejam. Eles não conseguem se realizar profissionalmente. Porque eles só têm 15% do racional. O emocional está debilitado. Então, eu posso dizer que, por exemplo, uma emoção, né, que muitas vezes a gente tem é medo de fazer determinadas coisas, Sempre. de começar um projeto, de colocar para frente um projeto. Esse medo, ele também atrapalha, né? O medo também é uma crença limitante. Por quê? Todo ser humano possui esses sentimentos, medo, ansiedade, mas num nível que vai ajudar. Por exemplo, uma pessoa que vai atravessar uma rua, se ela não tiver aquele medo mínimo, ela vai atravessar, porque ela está sem medo e o carro vai bater. Então, todo mundo precisa ter um pouquinho de medo. Um pouquinho do medo é bom para sair do perigo. Exatamente. Né? Agora, aquele medo, nós temos 3 tipos de medo. O medo patológico, que já causa uma síndrome do pânico. Temos o medo real, que é aquela pessoa que não se preparou e que, de repente, digamos assim,
uma pessoa que não estudou, não sentou numa faculdade, não pode dar uma aula, né, Sander? Sim, ela não fez, ela não tem sim. capacidade. Então, é real o medo dela. Ela não foi se habilitar. E tem o medo emocional. Esse medo tem cura, que são crenças limitantes. E nós fazemos isso através de ferramentas de programação neurolinguística, física quântica e de coaching. E, doutora Cátia, como é que a gente pode, assim, como é que a pessoa pode desenvolver essa inteligência emocional? Por ela mesma, ela consegue? Olha, eu digo que é muito difícil. Por ela mesma. Por ela mesma. Por quê? Porque o desenvolvimento humano, que é o desenvolvimento emocional, porque tudo gera nas emoções, 85% dos nossos resultados é através das nossas emoções, e se elas forem emoções positivas, né? Então a pessoa não sabe como agir. Por quê? As ferramentas que nós utilizamos, elas são cognitivas, mas também elas são emocionais. Nós trabalhamos com ferramentas que vão te levar, a tua mente te levar para o teu passado e vai te fortalecer, reprogramando tuas crenças. Tá? Então, você não vai saber fazer sozinho. De início, você precisa, assim, da ajuda de um coach, entendeu? Um coach, assim, habilitado mesmo, que tenha conhecimento, tanto a sua vivência, quanto realmente ele passou por vários processos de transformação. São muitas ferramentas. Se eu te disser que eu fiz minha formação em coaching no Maranhão, na Febracis, fiz em agosto e setembro, e agora, no início de 2020, que eu percebi que foram eliminadas todas as minhas crenças. Entendeu? Quer dizer, foi uma jornada. Não é do dia para a noite. E todos os coaches precisam fazer coach todo ano. Se eu não tiver um amigo que faça para mim de graça, eu vou ter que pagar um processo de coach. Porque são crenças. Eu posso, de repente, adquirir uma crença ali por forte impacto emocional. Não é só exatamente eu dizer que tenho a capacidade de dar um conselho, de trabalhar alguma emoção em alguém, falar palavras bonitas, que eu sou coach, não, né? Não. Não, é muito mais do que isso. É muito mais, a pessoa precisa vivenciar, ela precisa ser transformada. Por exemplo, o fato de eu estar aqui falando com você, aqui ao vivo, com o meu amigo Sander, que me convidou para essa manhã abençoada, isso eu jamais imaginaria estar falando aqui com você. Quer dizer, eu tinha bloqueio de falar em público. São crenças limitantes. Legal. E você sabe, né, cientificamente comprovado, cientificamente não foi feito pesquisas, que o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Imagine. Tem gente que passa até mal quando sabe que vai falar em público, né? Eu passava mal. Então, essa é uma prova. Eu estou aqui falando. Quer dizer, eu eliminei essa crença negativa, a crença limitante da minha vida. Doutora, o que a inteligência emocional, assim, proporcionou na sua vida? Porque eu sei um pouquinho dessa tua vida de luta, né? A gente já conversou muito sobre isso. E outras pessoas também que conhecem seu trabalho, nas suas palestras, no seu workshop, no seu canal. Sim. Você sempre está falando um pouquinho da sua vida, né? Então, fala um pouquinho para o nosso público, assim, da inteligência emocional, assim, que proporcionou de bom na sua vida. Nossa, eu posso te dizer que trouxe tudo de positivo. Mudou minha vida. Através da inteligência emocional, quando eu adquiri a inteligência emocional, eu me relacionei melhor com meu esposo, principalmente, que nós tínhamos uma relação assim um pouco difícil, né? Porque cada um tem as suas características, e eu era assim muito agitada, ele já muito calmo. Então era difícil a comunicação, o relacionamento. E hoje, não, eu entendo ele, eu tenho as características de uma pessoa que tem inteligência emocional, que é o quê? Se colocar no lugar do outro, é a empatia. Porque quem tem inteligência emocional é resiliente. Que é uma resiliência? Uma pessoa que é resiliente é aquela que, para dar um exemplo prático, a mola, quando você senta nela no colchão e você se levanta, ela volta para o estado atual, o estado que ela estava anterior. Então, a pessoa que tem inteligência emocional, ela tem resiliência. Pode acontecer circunstâncias, que óbvio vai acontecer, porque nós somos seres humanos, vai acontecer circunstâncias adversas na vida dela. Ela pode, de repente, sair do emprego, que ninguém quer isso, mas pode acontecer, e ela
se chatear naquele momento, ficar triste, mas ela respira e no outro dia ela segue em frente. Ela sabe que aquilo foi aprendizado para a vida dela e que talvez ela precise melhorar no emprego, ser mais proativa, entendeu? Então a pessoa que tem inteligência emocional, ela não se prostra, ela não fica sofrendo a vida toda. Ela sente a dor passou, ela segue. Pode-se dizer que tudo que acontece de negativo na nossa vida é um aprendizado, por exemplo? Exatamente. Nós nem costumamos dizer que existe erros. Nós não erramos. Isso é feedback. São essas palavras que nós usamos. Tá? Feedback. Sim, porque sim. Isso é para te chamar a tua atenção. Você não errou, você não fracassou. Foi apenas um feedback. Tá? Sim. Quer dizer, são os conceitos que você vai aprender no processo de coach através de leituras. E a leitura, ela vai modificar as tuas crenças. Os filmes vão modificar os teus sentimentos. Porque o que é uma crença? Não são sentimentos? A crença negativa são sentimentos negativos. Sim. Que vai ser trabalhado com filmes específicos que nós passamos. Cada sessão nós passamos 2 filmes e um livro. Então são vários, assim, um cabedal de ferramentas que vai alavancar, que vai trazer alta performance pessoal e profissional de uma pessoa. Como coach, doutora Kátia, agora nós falamos dessa questão da rejeição, da criança, da mulher, né? Exatamente. O coach, ele consegue ver exatamente o que uma pessoa rejeitada sente? Com certeza. Consegue dizer pra gente o que a pessoa rejeitada sente? Até porque a pessoa, o coach, ele tem um feeling. Por exemplo, eu, por causa da minha história de vida, só de a pessoa abrir a boca e falar comigo, eu sei todas as crenças que ela tem. Eu sei onde trabalhar nela. Eu sei se ela tem muito ego, muita vaidade, muito orgulho. Isso tudo são sentimentos que vêm de rejeição também. Doutora Kátia, o pouco que eu já li, eu digo um pouco, né, gente, porque se eu disser que é muito, mas eu sei um pouquinho da história, né, da Kátia. Mas é uma perguntinha que eu peguei lá de alguma coisa que eu li sobre você. É verdade que você fez uma transição aí de carreira? Sim, eu fiz. Conte um pouco pra gente dessa transição de carreira. Olha, eu sou há 22 anos eu me formei em Direito e passei na prova da Ordem. Em seguida, quer dizer, eu estou 22 anos formada e 22 anos eu sou advogada. Há 22 anos eu pago minha carteira da OAB direitinho, eu estou habilitada a trabalhar em qualquer causa. Mas o que aconteceu? Por causa da minha crença de incapacidade, eu queria ter o cargo público. Na realidade, eu queria ter aquela capa de juíza, porque eu, talvez, na minha inocência, eu achasse que as pessoas iam me respeitar, porque eu era juíza, eu tinha um cargo, né? Uma autoridade, é o Estado, o juiz é o Estado. Sim. E eu não queria advogar de jeito nenhum. Era o medo, crença de incapacidade. Eram todas crenças. Por isso que eu detecto logo, se eu falar com a pessoa, eu sei qual é a crença dela, entendeu? Então, o que acontece? Não foi do dia para a noite, tá? Foi muito difícil, porque ser juiz era um sonho meu. Eu tinha 12 anos quando eu sonhei já em ser juíza. Tá? Mas só que eu era muito determinada, eu era dedicada, disciplinada, estudava todos os dias, mas as minhas crenças me impediram de alcançar os meus objetivos. O que aconteceu? Eu fui fazer o coach, de formação em coach, porque eu estava num estado emocional deplorável. Eu não respirava mais, eu estava tomando 3 comprimidos controlados e não passava a ansiedade. Eu estava com ansiedade generalizada. E aí eu fui indicada por um naturopata. Olha, vai fazer o método CIS, que é 3 dias de imersão no maior curso de inteligência emocional aqui do Brasil, que é onde também me formei, né? Pela Febracis. E eu fui. Aí eu vi que isso daí era de rejeição, mas vim embora. Aí já fui fazer formação em coach. No primeiro mês que eu fiz a formação, que eu voltei, eu já tirei um remédio controlado. Eu tirei o tarja preta, o nome dele é Apraz. Aí fui para o segundo módulo, que também foram 4 dias de imersão. Quando eu voltei, eu tirei mais um, que foi o Torreste, e fiquei com 1. Hoje eu posso dizer que eu não estou tomando nenhum remédio mais, tá? Que bom. Então, não foi fácil, porque era um sonho. Eu estudei muito, eu me dediquei, eu fiz
curso da magistratura, 1 ano de curso da magistratura. Eu fiz 1 ano de curso da Escola Superior do Ministério Público. Eu me inscrevi em todos os cursos. Eu fiz cursos do Tribunal de Justiça da Federal. Então, eu vivia nos cursos. Eu era focada na minha profissão, na minha vida. Sim. Eu estudei, não foi do dia para a noite. Eu posso dizer que foi, para mim, passar na Federal, no curso de bacharel em Direito, foi um milagre. Porque a minha vida, a minha família é muito humilde e eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho, um bom cursinho. Quer dizer, eu fui a primeira pessoa que sentou no banco de uma faculdade. E o que acontece? Não foi fácil para mim, foi muito difícil. Mas quando eu senti que essa era a minha missão, que eu fui tocada lá dentro, que eu poderia também ajudar muitas pessoas que, assim como eu, têm crenças limitantes, têm incapacidade e que elas têm um potencial grande, eu não posso ficar com isso só para mim. Sim. Eu posso ajudar muitas pessoas com o meu trabalho hoje. Então, eu posso dizer que o coaching é um estilo de vida e o coach se tornou seu estilo de vida no trabalho também. Exatamente. E é por isso que eu criei o método KL Coaching Jurídico, porque eu entendo a cabecinha dos advogados, eu sei o estresse que eles passam, o advogado não pode errar, o juiz não pode errar. Imagine, você não pode errar, só essa palavra já tu estremece. E aí eu tenho inclusive um livro aqui para eu indicar como leitura, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Foi escrito por Shal Achor. Tá? Ele vai falar sobre a felicidade, o benefício da felicidade, que é também ser grato. A gratidão é um poder que todos nós temos. A pessoa que não é grata, ela jamais vai ser feliz e ela jamais vai encontrar a centelha divina dela que traz a felicidade. Sim. Poxa, muito bom. Bem, gente, como vocês podem ver aí, né, e nos ouvir, a importância do coach na nossa vida. Então, eu vou fazer a perguntinha que é exatamente do nosso programa para a doutora Kátia. Doutora Kátia, o que você gostaria de deixar aí para esse nosso público? Uma dica ou 10 dicas para essa galera aí que pretende, de repente, começar um processo de coaching? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de te fazer um desafio. Você trocar a crença limitante de que o que você fez que deu errado, que você acha que deu errado. Não pense mais assim. Acredite que tudo que você faz na sua vida são aprendizados e que você pode aprender com essa história da sua vida e se tornar uma pessoa de sucesso. Outra dica, você comece a partir de hoje mudar a sua comunicação, porque tudo que você fala, seja com palavras, seja com gestos, você está criando a sua realidade. Porque nós somos os nossos comportamentos. Tudo que nós falamos, ela vai gerar um sentimento. E todo sentimento vira uma crença e toda crença é autorrealizável. Isso é científico. Ok? Mudança de comunicação. Se você acorda achando ruim, ai, tá chovendo, ai, tá muito sol, pare com isso. Isso é murmuração. E isso não vai ajudar você em nada. É real. Existem livros falando sobre o poder da palavra. Existem estudos científicos, estudos feitos por um japonês, eu esqueci o nome, Masaru Emoto, que ele fala sobre o poder da palavra e da intenção numa água, que ele congelou. E quando a palavra falava, você me dá nojo, a água ficou horrível. E quando falou, você falou palavras de amor, a água ficou um cristal maravilhoso. Isso é científico. Quem quiser comprovar o que eu estou falando, vá no YouTube e pergunte Masaru Emoto e o poder da água, da palavra. Pode ir, agora mesmo que você vai ver lá. Tudo que eu falei. Poxa, gente, olha só, eu tenho certeza que vocês estão gostando do programa de hoje, né? Falando desse processo aí de coaching. Então, vamos lá perguntar para a doutora Kátia como é que a gente faz para procurar por ela, para ela trabalhar como coach na nossa vida aí, né? Para a gente atingir nossas metas, para a gente planejar melhor, né? Os nossos planos, lidar melhor com as pessoas, né? Como é que a gente faz? Contato para... Bom, eu vou colocar aqui
o meu Instagram, katiacoach.adv. Você é só entrar na minha bio, que lá está todos os contatos do Face, WhatsApp, todos que você imaginar estão lá. É só me procurar. Doutora Kátia, muito obrigado mesmo por essa entrevista. Eu que agradeço, querido. Muito obrigado por ter aceitado o convite do programa. Eu tenho certeza que vai servir muito para a vida de quem está nos assistindo hoje. E vocês aí, gente, sigam o programa, tá bom? Nas redes sociais, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube e o programa Bom Dia com Dicas é isso aí. Dicas muito boas para vocês. Tchau, gente. Tchau, gente.